Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tá começando o seu programa Cidade na Rede desta semana. Muito obrigado, viu? Pela sua audiência, pelo seu carinho. Olha, sempre informações, sempre convidados, personagens importantes dos mais diversos setores da nossa sociedade, dos mais diversos setores de todas as cidades. E falando em cidades, hoje o nosso tema será turismo. Estou recebendo aqui Roberto Maia, jornalista especializado nesta área. Já viajou o mundo, conhece como poucos todo o funcionamento, não só, evidentemente, de locais maravilhosos, mas também da operação turismo. E a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Maia, muito obrigado pela sua presença, nos brindando aqui com seu conhecimento no programa Cidade na Rede. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, é um prazer estar com vocês. Quanto tempo já nessa área do turismo, Maia? Eu tenho pelo menos 30 anos. Eu comecei na década de 90. Na verdade, comecei com esporte. Sim. E, por necessidade financeira, busquei um segundo emprego, caí no turismo e não saí mais. Se apaixonou? Se apaixonei. É um segmento apaixonante, realmente. Agora, todo mundo que pensa, as pessoas que acompanham o dia a dia do turismo, deve ser maravilhoso. Você viaja, você conhece sempre lugares novos, mas também tem o fator de se tornar uma obrigação por conta do trabalho. Então, assim, todas as viagens, não dá para dizer que, lógico, você pode até ter se divertido em todas as viagens, mas teve muitas que de repente você falava, não era essa que eu queria, mas tinha que ir, né? É verdade, Luciano. Até dou um exemplo para você. Eu cobria feiras internacionais onde o Brasil participava e ela tem um circuito pelo mundo, né? Lisboa, Madrid, Londres, Berlim. E tem cidades dessa, como Londres, por exemplo, eu cobri mais de 10 feiras. E eu só fui conhecer Londres na 10ª vez, porque normalmente você chega, vai para a feira, volta para o hotel, ela é em novembro, você sai, é noite em Londres, você sai da feira, é noite, frio, chuva. Aí comecei a falar, vamos ficar mais um dia, mais 2 dias para conhecer. E outras cidades foi mais ou menos parecida com isso, cara. Você vai, faz o teu trabalho e volta. Agora, é um universo, lógico, que se torna muito fascinante para as pessoas, mas ele é muito complexo, né? Ele é muito rico de conhecimento. Às vezes a gente até tem alguns programas que a gente acompanha sobre, olha, esse lugar é muito bonito, só que o seu trabalho especificamente, ele vai muito além de simplesmente apresentar o local. Você apresenta os serviços, você apresenta a forma como que a pessoa vai chegar, não é simplesmente ali um passeio, né? É verdade, você tem que dar todo o serviço para quem vai viajar, né? Os locais interessantes, restaurantes, o melhor hotel, que tipo de serviço de receptivo, isso é muito perigoso. Se você não tiver um receptivo local bom, você corre riscos, dependendo do país, da cidade que você está. Então você tem todo um levantamento prévio e posterior à publicação da matéria. Eu sempre trabalhei com impresso. Você tem que fazer pesquisas, né, para poder passar o melhor conteúdo para o leitor. E eu imagino que, por conta dessa excelência, muitas vezes vocês são convidados através de, enfim, rede de hotéis, operadoras, enfim, agências de turismo internacional. Não sei como isso se dá, como que são essas ações, porque muitas vezes esses eventos são quase que já fechados ali, eventos enlatados, você não tem muito a condição de buscar efetivamente, não que aquilo não seja uma verdade, mas talvez até um certo contraditório em alguma coisa que é apresentado, né? Isso é um fato. Os destinos costumavam convidar, talvez sejam os que mais convidam até hoje, o destino, né? Ele quer mostrar. E normalmente se mostra o melhor para o jornalista, certo? Então você tem que ter muito critério nisso. Se um serviço que lhe foi mostrado não é tão bom,
talvez seja melhor nem publicar aquilo, ou senão você teria que falar mal. Mas como você está viajando a convite, complica um pouquinho. Então você não fala, ou se tiver que falar, fale de uma forma mais superficial para que fique claro que você também não pode deixar de falar a verdade, certo? Mas é um complicador porque normalmente você viaja a convite. E os convites são sempre complicados, né, de você dizer tudo da forma que deveria ser dito. Mas você tem que deixar claro para o teu leitor que o que você está passando é o melhor. Você falou sobre pouco mais de 30 anos de carreira nessa área de viagens. Você pegou uma transformação, né? Não só do serviço aéreo, do serviço rodoviário, mudança de moeda, mudança de conceito. Hoje, uma viagem, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa, ela continua, evidentemente, principalmente por conta da moeda, sendo algo não tão simples, mas menos impossível ou menos difícil também para classes um pouco mais baixas. Como é que você tem visto essa mudança e se realmente ela é real? Realmente mudou muito. Lá atrás, quando eu comecei, você ainda precisava de visto para países da Europa, né? E a conexão aérea era menor do que hoje. Hoje você tem muito mais facilidade para fazer as viagens, com muito mais companhias, menos confortável, diga-se de passagem, porque antigamente era bem mais confortável os voos, mas hoje está mais fácil sim, Luciano. Você, até pela a moeda, por exemplo, na Europa, uma moeda única, não tem necessidade de visto, fica mais fácil para as pessoas viajarem. Há mais operadoras especializadas. Então, eu acho que hoje quem tiver vontade de viajar e se fizer um bom planejamento prévio, vai viajar sem perrengue. Inclusive, a grande maioria das agências, até das companhias aéreas também, todas parcelam em 20 vezes, 12 vezes, enfim. Então, às vezes, a realização de um sonho, de visitar a família, né, dos seus avós ou dos seus bisavós, acaba sendo algo um pouco mais palpável para a sociedade. Não, sem dúvida. É como eu disse, se você planejar comprar um bilhete aéreo com antecedência, se deixar em cima da hora, o preço sobe. Hoje há algumas ferramentas no mercado aí que você pode ficar monitorando o preço. Ele muda diariamente. É lei da oferta e da procura. Então, se você comprar com antecedência, você vai pegar preços bons, pode parcelar. E eu acho que você viajar hoje é questão de planejamento. Legal. Você falou bastante sobre essa coisa do planejamento. Já trabalhou em inúmeros veículos de comunicação que acompanham deste segmento do turismo. Hoje você é editor do site Travelpedia, que também é uma referência no que diz respeito à orientação para essas pessoas. É quase que uma obrigação, não só pela curiosidade, eu vou para a Espanha e eu vou para a cidade de Valladolid. Então eu entro lá na internet e pesquiso o que tem em Valladolid, porque eu quero passear. Mas muito mais do que isso, de pesquisar serviços, pesquisar distâncias, pesquisar alternativas de translado. Hoje, as pessoas que vão viajar, você acha que precisam ter esse cuidado? Precisam ter esse cuidado. Eu acho que tem muitas opções no mercado, não só o meu site, como outros. Hoje o consumidor ele aprendeu a fazer isso. Então, quando ele vai comprar um pacote numa operadora, ele já pesquisou antes. Então, ele já sabe mais ou menos o que ele quer. E o brasileiro ainda prefere comprar em agências físicas, que ele quer ter para quem reclamar se der algum problema. Então, diferente de outros lugares do mundo, onde já se compra online de uma forma mais fácil. Aqui também é possível, mas o brasileiro ainda prefere comprar. Isso é uma tendência mesmo do povo, né? Do povo brasileiro. Então ele pesquisa antes, vê quem já foi, quais são o que é bom e o que é ruim. Então você consegue montar um pacote de acordo com o seu perfil. Cada pessoa é um perfil.
E tem essa coisa, ô Maia, porque é lógico que é muito mais simples você chegar numa agência de turismo e falar assim, olha, eu quero ir para a Disney. Eles vão lá, vão alugar o hotel, vão reservar o hotel, vai comprar a passagem, vai comprar os bilhetes, vai alugar o carro que você vai usar lá e valor é X e você passa o seu cartão ou você parcela, enfim. Mas existe também a alternativa que, por isso, o seu conhecimento. Eu não sei se isso é mais barato, mais caro, mais seguro, menos seguro, de você, eu quero só a passagem aqui, porque a locação eu vou ver numa outra agência local específica, o automóvel eu vou no aeroporto, eu conheço uma pessoa que me indicou através de um contato e fazer a coisa um pouco mais dividida. Tem regra de ser o que é certo ou o que é errado, ou realmente são oportunidades que o mercado vai te trazendo a cada nova experiência? Bom, eu te diria que é errado você deixar para comprar as coisas no local do seu destino da viagem. Sai mais caro, você corre riscos, é melhor comprar aqui, tudo aqui. Você pode até comprar separado, alugar o carro separado, comprar o pacote, ou fazer um Airbnb, comprar o hotel separado. Você pode, mas compre aqui no Brasil e com antecedência, sai mais barato. Isso Você tem uma ideia de porcentagem, assim, mais ou menos? Não, difícil dizer. Depende do que você quer. Mas é representativo. É representativo. É mais barato comprar no Brasil. Aqui você parcela no seu cartão de crédito em real. Você pode, inclusive, já chegar no dia da viagem com tudo pago ou deixar para pagar depois. Depende da sua opção. E eu, como eu disse, cada viagem tem que atender o seu perfil de viajante. Sim. Como você disse para a Disney. O parque é todo igual, vai atender a todos. Mas o hotel pode ser diferente. Você quer um hotel melhor, você quer ter um carro e não ficar usando a van lá que transporta as pessoas para o parque. Então você tem que montar o seu pacote de acordo com o seu perfil, que com certeza você vai ficar mais feliz dessa forma do que você ir num pacote hermético, fechado, que não te atende. E por conhecer tantos serviços pelo mundo, você pode confirmar também para o nosso telespectador que, mesmo de forma online, ele tem a segurança que o serviço vai ser atendido, porque há essa certa desconfiança. Não, eu prefiro comprar na porta lá. Vai gastar 20, 30 dólares a mais. Mas ele fala, não, eu prefiro na porta porque eu não sei se eu vou chegar lá, o QR Code que me passaram vai funcionar. Para as pessoas entenderem, funciona. O brasileiro tem essa desconfiança, Luciano. Ele tem essa desconfiança mesmo. Aqui no Brasil, inclusive, tem essa lei do consumidor, né, que protege. Muitas vezes ela prejudica o fornecedor. Por exemplo, um hotel ou a companhia aérea, às vezes, ela não pode responder por um problema que é possível acontecer com todos. Sim. Tipo, no hotel lá, você mandou lavar uma roupa e queimaram a tua camisa. Aí você chega no Brasil e você processa a agência de viagem, certo? Isso é o problema, cara. As agências... A legislação é leonina, né? É leonina. E tem muita gente também que se aproveita, né? Esses dias eu vi uma entrevista de uma pessoa também ligada ao turismo e ele dizia o seguinte, que em determinado momento ali eles captaram 3 jovens que viajavam sempre juntos e eles viajavam cada um com a sua mala. E aí descia 2, eles ficavam na esteira, 2 pegavam as 3 malas, saíam e um ficava lá, deixava eles ir embora. Aí esse terceiro ia lá e reclamava que a mala dele não chegou. E para a direção do aeroporto naquele momento, falou assim, chegou. Está dizendo aqui que chegou. Não chegou. E aí ele processava a empresa e esse processo era quase que a passagem dos 3. Ganhava, e aí, em certeza. determinado momento ali, depois de algo recorrente, conseguiram captar. Quer dizer, existe também essa má-fé, infelizmente, das pessoas, né? Exato, existe. Infelizmente existe. E eu acho que não é só no Brasil, não. Isso deve acontecer mundo afora.
Você falou de mala, Luciano, outra coisa importante é viajar com seguro viagem. Ele pode te garantir algum problema de saúde, algum acidente e principalmente malas perdidas, que independente da má fé, isso acontece muito. Os voos têm cada vez mais conexões, trocas de aeronave pelo caminho e as malas não chegam. Então é um problema sério você chegar no seu destino sem a sua bagagem. Até é bom você sempre viajar com a bagagem de mão com uma muda de roupa, para não correr creme risco. dental, uma escova de dente, para não correr risco. E o seguro te garante o ressarcimento em caso de extravio. Quer dizer que seguro de viagem não é luxo. Não é luxo, é uma obrigação para quem viaja. Aliás, alguns países até exigem, né? Alguns países na Europa já exigem. Porque o custo, né, de um acidente, um hospital, um procedimento cirúrgico, se for o caso, é caríssimo, né? Então é necessário viajar com seguro. A gente vai dar um rápido intervalo e daqui a pouco eu vou voltar com mais informações, um bate-papo com o Maia. E eu quero falar com ele sobre, sabe o quê? Sobre o turismo no Brasil. E aí, você também viaja pelo Brasil? A gente vai falar um pouquinho com Roberto Maia, nosso convidado da semana. É rapidinho e eu já volto. Legal, voltando aqui o programa Cidade na Rede, hoje recebendo Roberto Maia, um profissional jornalista muito ligado ao turismo. Falamos no primeiro bloco bastante sobre o turismo internacional. Agora, para entrar no turismo nacional, eu já tenho uma pergunta, aquela pergunta de milhões de dólares para você. Maia, um país maravilhoso, uma costa gigantesca, uma diversidade de climas, uma diversidade de cultura, uma diversidade de cenário, que você tem grandes cachoeiras, você tem grandes montanhas, você tem grandes praias, você tem grandes monumentos. Por que que o Brasil fica lá embaixo no ranking para receber pessoas? Como a gente tem, por exemplo, só a cidade de Paris, muito mais do que o país Brasil inteiro por ano. Por que que isso se dá? Por que é tão mal aproveitado o nosso turismo? Isso é fácil de responder, Luciano. Ganharia $1 milhão. É interesse político, vontade política. O Brasil nunca investiu, o governo, né, não só o federal, o estadual, os municípios, nunca se investiu no turismo como se deveria investir. Isso é o primeiro passo. E muitas vezes pessoas que não... secretários de turismo, pelas cidades, pelos estados... Indicações mais políticas são indicações do que políticas, a maioria das vezes. Então, temos problema de serviço no Brasil, é muito complicado, os serviços não são num nível internacional, mas melhorou muito. Já foi muito pior. Eu acho que hoje a iniciativa privada tem trabalhado muito no desenvolvimento turístico do Brasil. A criação do Ministério do Turismo ajudou bastante também, embora a política aí atrapalhe muitas vezes, né? As verbas destinadas ao turismo são sempre as menores, né? E você tem que ter um investimento constante no turismo, né, internacional, para mostrar o Brasil. O Brasil é muito querido internacionalmente, as pessoas querem vir para o Brasil, mas essas cenas de violência correm o mundo, isso atrapalha muito, mas assim mesmo o Brasil é um país ainda sonho de consumo, né? Porque sempre graças a Deus, através do jornalismo, eu viajei muito por vários países para fora e também em algumas cidades, muitas cidades aqui do Brasil, e eu vejo um potencial gigantesco. E quando você, por exemplo, vai para alguns países da Europa, você se confronta com realidades de países que vivem efetivamente do turismo. Se você perguntar, por exemplo, para toda a gestão política
de Paris, a principal fonte, tudo aquilo que representa o turismo é um braço extremamente forte. E aqui no Brasil, com o mesmo potencial, ou teoricamente, né, o mesmo potencial e até belezas muito maiores, é impressionante como o turismo está numa escala... Hoje se arrecada muito mais com imposto, onde teoricamente as pessoas poderiam ter uma redução da carga tributária para tantas e tantas pessoas do Brasil e investir mais e ter esse retorno através do turismo, né? Desde que eu estou no turismo, Luciano, há 30 anos, o Brasil não consegue superar a marca de 6 milhões de viajantes internacionais por ano. Não consegue. Sendo que metade disso é argentino. Sério? Entendeu? Então é muito pouco, o potencial é muito grande. É um país distante também. Os voos para cá são... É como você ir para a Austrália, para um europeu, para um que está lá, entendeu? Ele é longe. Sim. Então, isso é um impeditivo muitas vezes. Quer dizer, então você nunca vai ter aqui, como cidades de Orlando, Nova York, 50, 60 milhões de visitantes por ano. Você não vai ter, por causa da distância. Mas você pode ultrapassar os 6 milhões. Sim. Dá para ultrapassar. Até aqui nos nossos vizinhos. Eu acho que se você investir mais em boliviano, em peruano, em colombiano, para vir para cá, você já aumenta. Sim. Certo? E não tem que ficar buscando na Europa ou nos Estados Unidos. Até Estados Unidos é outro problema, né? Ele precisa de visto para vir para cá, né? Então, aí já é um complicador. Então, você tem que investir mais primeiro aqui na América do Sul, eu entendo assim, e buscar na Europa o europeu gosta muito de turismo aventura, de ecologia e tal. Em algum momento eu vi uma pesquisa que 90% do cidadão que mora na Europa, qualquer país da Europa, ele viaja só dentro da Europa. Então, só 10% é que viaja para fora. Então, você tem um potencial gigante aí para buscar. Sim. Certo? Essa proximidade que o europeu tem por lá, e quando a gente está na Europa, a gente se depara com isso. Olha, eu vou pegar um voo de 2 horas, eu saio da Itália, eu vou para a Espanha, eu vou para Portugal, eu vou para a Alemanha. Isso é muito rápido. A gente tem as companhias que são populares, né? As low cost, né? Você pode viajar de trem também? De trem, né? A malha ferroviária é absurda. Absurdo. E aqui a gente não tem essa relação com os países da América Latina como deveria. Agora, você acha que o que atrapalha não só o turismo, até no Brasil, e aí a gente estender também um pouco pela América Latina, você mencionou a parte da segurança, é talvez o grande problema, ou a gente ainda esbarra em serviços? Eu acho que a segurança é fundamental, sabe? Isso inibe muitos turistas que gostariam de vir para cá, mas ver essas cenas de violência que correm o mundo hoje, né? Pela internet, pela televisão, qualquer lugar, você vê o que está acontecendo. Isso é fundamental se evitar. Eu sei que eu tenho família, né, na Alemanha, e uma vez conversando com o pessoal, com alguns amigos lá, e eles falavam assim, tipo, mencionavam uma pessoa lá e falavam assim, não, esse aqui é o único da turma aqui que nunca foi assaltado por um taxista no Rio de Janeiro, porque todo mundo aqui já foi, assim, como o que seria teoricamente o adverso, assim, e aí me deu uma tristeza, cara, porque a gente está falando de uma cidade maravilhosa, de pessoas maravilhosas, de um povo trabalhador, e de repente, num outro cenário, está se tornando um estereótipo de violência, de marginalidade, que a gente sabe que existe, mas que a gente não pode assumir como essência. Senhor, eu costumo falar para amigos, pessoas conhecidas, já publiquei matérias desse tipo. O brasileiro ele está acostumado com a violência aqui no nosso país e ele vai para a Europa, ele vai viver como turista, né? Relaxa. E eu tenho amigos que foram assaltados em Paris, foram assaltados em Londres, no metrô. Sim. E talvez não com a violência que é aqui no Brasil, mas foram assaltados. Então, você tem que tomar... A esposa foi furtada em Nápoles. Exatamente, cara. Então, é um fenômeno mundial. Uns lugares mais, outros menos. Então, você tem que se precaver sempre. Muitos turistas aqui no Brasil, eles acabam sendo assaltados porque eles saem da zona turística e vão procurar
outros locais. Se você, é a mesma coisa se você for para Paris, vai para a periferia de Paris, talvez você pode encontrar problema, cara. Sabe? Mas você não acha que talvez a dimensão da violência, porque, e aí não é uma defesa absolutamente, você tem ali muitos furtos, né? A gente ouve falar de metrô, como eu citei, do furto da minha esposa, de colocar a mão na bolsa e retirar o óculos dela. Mas aqui, de repente, você se depara com pessoas armadas que querem um relógio. É que a pessoa fala, nossa, esse relógio nem é tão caro, mas de repente Entendi. é uma arma, assim, parece mais agressivo. Por isso, Luciano, que é importante você viajar com uma operadora, com um bom receptivo local, com um guia especializado, certo? Muitas vezes você vai num país estranho, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o último país que eu conheci, o Egito, foi a última viagem que eu fiz. Pô, eu não sairia nunca sozinho no Egito, sabe? Eu tinha que estar com um guia que conhece os locais, sabe? Os meandros, o serviço, o restaurante, como circular. Sabe? Aqui no Brasil, mesma coisa. Então, é importante o turista que vem de fora, ou aqui mesmo você viajando para outro destino, você ter sempre um guia local. Você está viajando com uma operadora, que ela vai te fazer o transfer numa van, confortavelmente. Então, é garantido, cara. Não tem problema nenhum. Sabe? O problema é você se aventurar e correr riscos desnecessários. O que a gente tem visto também, uma pequena evolução, é verdade, mas alguns estados do Nordeste têm buscado uma estrutura maior em serviços para atender turistas, né? Porque antigamente era aquela coisa, olha, as praias são maravilhosas e ponto final. Hoje a gente já tem grandes hotéis, grandes redes, né? Inclusive redes internacionais que são sediadas no Nordeste também, e que há um pouco essa preocupação do receber. Essa evolução, que ainda, lógico, é pequena diante do que a gente gostaria, mas ela se torna representativa no mercado hoje? Sabe, o turismo nacional, ele cresceu com a pandemia. Jura? Sabe, foi um problema, né, mundial, mas na pandemia as pessoas ficaram com vontade de viajar, né? Sair de casa. Então começou a viajar de carro para destinos próximos, viajar nacionalmente, né? Isso deu uma expandida pós-pandemia. As pessoas começaram a viajar mais pelo Brasil. Isso é uma tendência. O que você falou das grandes redes internacionais estão no Brasil. O Brasil realmente tem as principais bandeiras internacionais estão aqui, e todos os níveis. Resorts no Nordeste tem uma série em construções. Essa é outra tendência por causa de segurança também. Um turista vem, vai para o Nordeste, fica num resort e volta para a terra dele. Que ali ele já tem tudo. Ele já tem tudo. Um Ele praticamente, shopping, ele praticamente não conheceu a cidade que ele visitou, mas ele teve tudo ali e a segurança. Isso é um fenômeno que vem no Caribe, é a mesma coisa, República Dominicana, acontece isso também. Então, e hoje é muito. Eu acho que no Brasil você tem que buscar não só viajar, mas ter uma experiência. Por isso o serviço melhorou. Entendeu? As pessoas querem ter uma experiência. Isso é luxo, cara. Sabe? Pode se considerar uma viagem de luxo, você ter uma experiência. Sabe? Não é um luxo caro. É você ter uma experiência adequada para o seu perfil, o que você gostaria de fazer. E o serviço melhorou nesse sentido. Tem nichos de mercado hoje já atuando. Você vê, vou dar um exemplo clássico, Bonito. Pois, Bonito é um exemplo para o Brasil, é um exemplo de destino que deu certo. Ele é totalmente organizável e sustentável. Mas você não acha que às vezes também há uma cultura um tanto quanto vira-lata, onde as pessoas acham que o grande know-how, o grande status é você ir para a Europa, nem que seja para você ficar andando de trem lá da Europa, andando de metrô, andando a pé, mas você não visita, por exemplo, os Pampas gaúchos, você não visita o Centro-Oeste brasileiro, o Pantanal, que é algo riquíssimo, de uma fauna, de uma flora exuberante, você não visita a região norte com
com seus rios, com sua beleza natural. Então, às vezes, os monumentos, né, de Minas Gerais, que é uma aula de história a cada cidade. Você não acha que talvez as pessoas também, o brasileiro visite muito pouco o Brasil? Ainda é um fato, mas já foi pior. Acho que muitas vezes, no passado, as pessoas viajavam primeiro para Orlando, para ir para os parques da Disney, da Universal, ia para a Europa. No passado, você vai lembrar, tinha aqueles ônibus Tinha uma operadora que já faliu, agora me falha o nome, a CVC teve depois também, aquele ônibus brasileiro na Europa. Sim. O camarada viajava 10 países em 12 dias, quer dizer, então, ele não conheceu nada, né? Não conheceu não, mas voltou... E passava em frente só os ele voltou turísticos. a falar, conheço 10 países da Europa. Mas mudou um pouco isso. Hoje com o serviço melhor, as conexões aéreas um pouco melhor no Brasil, então está se viajando mais, sim, no Brasil. Eu acho que o brasileiro está começando a descobrir o Brasil. Eu acho que falta um pouco mais de incentivo, muitas vezes, mas eu acho que já se viaja mais pelo Brasil, sim. E eu acho que é uma tendência contínua, hein? Maravilha. Que ótimo, né, poder ouvir isso. Maia, quero agradecer você pelo bate-papo aqui. Já acabou? Pô, já acabou. Você viu que é bom, dura pouco, mas você vai ter uma oportunidade para voltar aqui para a gente falar um pouco sobre ações específicas, sobre esse mundo, né, que envolve o turismo. Obrigado mesmo. Isso, foi um Sucesso no Travelpedia e, enfim, tenha sempre o nosso carinho e conte sempre novidades para a gente. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Legal. Roberto Maia, nosso convidado aqui hoje no programa Cidade na Rede, falando sobre turismo. Gostou? Gostou bastante? Já está fazendo planos aí? Vamos viajar? Viaje, desfrute ao lado dos seus amigos, dos seus familiares e siga a dica do nosso querido Maia. Vamos descobrir o Brasil. Grande abraço para vocês. Semana que vem eu volto com muito mais aqui no programa Cidade na Rede. Valeu, galera. Valeu, Brasil.